Como um líder de uma equipe, também é sua responsabilidade elevar o resto dos caras. Você tem que levar-los emocionalmente a querer ser melhores. Você tem que colocá-los em um espaço emocional onde eles acordam todas as manhãs motivados a ser a melhor versão de si mesmos. E no treino, para mim, era uma chance de motivá-los, de desafiá-los. E é aqui que você precisa conhecer seus companheiros de equipe. Porque se for tarde, acabamos de ter jogos seguidos e temos treino no dia seguinte. A gente aparece e os caras não estão a fim de fazer por fazer, não estão a fim de treinar. É importante conhecer cada um deles, individualmente, pessoalmente, porque assim você sabe que tecla tocar. E se o treino for mais intenso e mais difícil do que um jogo 7 será, então um jogo 7 será fácil. Mas se não for, é aí que as equipes começam a desmoronar e se render. Eu acho que a melhor maneira de provar seu valor é trabalhar, é aprender, é absorver, ser uma esponja. Você sempre quer superar seu potencial. Por mais que você acredite que pode trabalhar duro, você pode trabalhar mais duro do que isso. E foi o que eu tentei fazer quando cheguei na liga. Mas, sabe, o basquete é um esporte de competição tão direta. A natureza competitiva, a ética de trabalho e a curiosidade, porque eu fazia muitas perguntas. Eu sempre sentava e fazia perguntas sobre certos jogos que estudei enquanto crescia. O que realmente aconteceu ali? O que você sentiu ali? Por quê? Eu sempre sonhei, quando criança, que era possível marcar 80 ou 90 ou 100 pontos. Eu sempre. Sabe quando você tem um sonho? Às vezes você deita na cama e visualiza as coisas. Eu me imaginava jogando pelos Lakers e imaginava como eram os uniformes. Eu imaginava o que estaríamos jogando e o cheiro da arena e todo tipo de coisa. E eu me via, sabe, pegando fogo no jogo. Então você continua sonhando. E sonhando, e sonhando. E antes de dormir, eu estava tipo com 120 pontos, sabe? E então quando você cresce baixando isso no seu cérebro de novo e de novo e de novo, e aí, naquele verão, eu fiz 1000 arremessos por dia. 1000. E não eram apenas arremessos. Eram arremessos que você via naquele jogo. Eram arremessos específicos. Quero dizer, era saindo do canto, indo para o poste, trabalho de pés no garrafão, saindo do corta-luz. Era muito específico. Então, quando você baixa isso no seu sistema e vai para a quadra, você está apenas executando coisas que já fez milhares de vezes antes. E você tem aquele sonho. Então isso se torna possível. Rudy era um dos meus filmes favoritos enquanto eu crescia. Depois de assistir aquele filme, eu entendi que se eu pudesse trabalhar tão duro todos os dias, sendo abençoado com as ferramentas físicas que eu tenho, como seria minha carreira? E eu fiz uma promessa a mim mesmo, a partir daquele dia que eu ia trabalhar tão duro todos os dias, para que, quando me aposentasse, não tivesse arrependimentos. E essa era a coisa mais importante para mim. Não deixar pedra sobre pedra. Melhorar a cada dia. E se eu vivesse dessa forma, então com o tempo, sabe, eu teria algo que era lindo. Essa era a minha filosofia. Parece bem simples. Mas, sabe, se você vive sua vida para simplesmente melhorar a cada dia, e você faz isso por 20 anos, o que você tem? Sabe? O basquete para mim era a coisa mais importante. Então tudo que eu via, fossem programas de TV, fossem livros que eu lia, pessoas com quem eu conversava, tudo era feito para tentar aprender como me tornar um jogador de basquete melhor. Tudo. E então, quando você tem esse ponto de vista, literalmente o mundo se torna sua biblioteca, para te ajudar a se tornar melhor no seu ofício. Aos 13 anos de idade, eu jogava o jogo a longo prazo. Porque meu jogo não era sobre ser melhor que você aos 13. Era para ser melhor que você quando a coisa ficasse séria. Então, quando jogávamos aos 13, eu te analisava e via quais eram seus pontos fortes e fracos. Como você aborda o jogo? Você é bobo com isso? Você é estabanado? Você é bom nisso? Só porque é maior e mais forte que todo mundo, certo? Ou existe realmente pensamento e habilidade que você coloca nisso, certo? E quando eu jogava, eu focava nas minhas fraquezas. Porque quando você está jogando basquete de verão, há tantos jogos, então não há muito trabalho de habilidade sendo feito. Então, quando você vai melhorar, certo? Quando você está jogando em situações de competição, você só joga com seus pontos fortes. Por quê? Porque você quer ganhar, certo? Então,
O que eu fazia era trabalhar nas coisas durante aqueles jogos em que eu era fraco. Mão esquerda, jogo no poste, arremesso em suspensão, certo? Então, eu tinha uma estratégia. E então, avançando para quando eu tenho 17 anos e meu jogo é completamente completo, e aquele jogador que eu vi aos 13 anos ainda está fazendo a mesma coisa aos 17, agora você tem um problema. Eu vejo muitos jogadores tirando férias com outros jogadores que são amigos próximos. É só para tirar férias ou só para passar um tempo, só por passar. Eu nunca fiz isso. Por quê? Por que você não fez isso? Bem, porque quando eu me aposentasse, eu não queria ter que dizer, eu gostaria de ter feito mais. Eu não quero isso. Quais foram alguns dos fatores que você analisou para melhorar seu jogo temporada após temporada? O jogo em si? É uma resposta complicada. Existem coisas muito táticas em termos de trabalho de pés e geometria da quadra. Então você está olhando para a quadra e olhando para os ângulos de 45 graus em que a quadra é moldada e como ela precisa operar. Esse é um componente. Então, olhar para pontos na quadra onde você pode aumentar sua eficiência, certo? Você pode estar na ala, mas há um certo ponto na ala que melhora seu ângulo para atacar a cesta, certo? Então, esse tipo de coisa. O trabalho de pés do adversário, olhar para a emoção do adversário, suas tendências, suas fraquezas e tudo isso, entender o momento do jogo, como criar mudanças de momento, de onde vêm as mudanças de momento, todo esse tipo de coisa, e depois estudar fora disso. Certo? Olhar para diferentes indústrias, olhar para maestros, olhar para escritores, olhar para atores e como eles entram no personagem, e então como eles se mantêm naquele espaço mental. Então, olhar para diferentes indústrias, olhar para a própria natureza e aprender com isso e como você pode incorporar isso ao jogo. Cara, foi muito estudo. Como é a conversa com sua esposa e filhos para dizer escutem, é isso que estou fazendo. Como foi essa conversa? Bem, com os filhos é diferente. A comunicação com nossos filhos é que, sabe, o papai está trabalhando duro. Este é o nível de atenção aos detalhes que você precisa ter em tudo que faz. Então é dar o exemplo. A mesma coisa com minha esposa. Minha esposa é dona de casa. É o trabalho mais difícil, cara, certo? Então ela trabalha muito duro nisso. Quero dizer, e a atenção dela aos detalhes com isso também são exemplos para nossos filhos. E para minha esposa. Sabe, ela é tão competitiva quanto eu. Então ela fala, escuta cara, se você vai ficar aqui treinando 8 horas por dia, se você vai passar 9 meses do ano longe da sua família, é melhor você ganhar o campeonato. Mas é um ato de equilíbrio. E isso é o importante. Entender que temos que ter muita energia. Porque para Natália e Giana, quando eram bebês, especialmente Natália porque foi durante meus melhores anos, e eu ia pro treino, e eu treinava, e jogava, e chegava em casa dolorido e cansado. E ela quer ir nadar, ela quer que eu a leve ao parque, ela quer pular nas minhas costas ou o que quer que seja. Você não pode dizer, estou cansado demais, vou deitar. Não é justo. Ela não sabe o que diabos está acontecendo, certo? E se isso fosse um jogo, você aguentaria e jogaria. Eu joguei gripado, joguei com febre de quase 39 graus, cara. Você não pode fazer isso tão poderoso. Você tem que estar ligado, cara. Tipo, às vezes eu voava de volta, eu jogava uma partida para não perder o aniversário da minha filha. Eu voava de volta, estava lá pro aniversário dela, e depois voava de volta com o time só para garantir que eu não perdesse nada. Você tem que liderar pelo exemplo. Pais, vocês têm que liderar pelo exemplo. Se vocês querem que seus filhos realizem o que quer que queiram na vida, vocês têm que mostrar a eles. Vocês têm que mostrar a eles. E foi isso que eu tentei fazer. A competitividade interna era tipo, não, eu vou fazer algo nos próximos 20 anos que seja melhor do que estes últimos 20. O que eu tenho que fazer agora é garantir que as pessoas que trazemos, esses obcecados que trazemos, estejam se desafiando a fazer o melhor trabalho que acham que podem fazer. É para isso que estou aqui. Para que eles constantemente se olhem no espelho, se autoavaliem e se desafiem. Se temos um projeto e você está dizendo, ok, eu consigo fazer isso, esse não é o projeto que queremos. Os projetos que dizem, eu não sei se consigo animar isso, eu não sei como escrever essa história, eu não sei como fazer isso. Essas são as coisas que queremos, porque através dessa curiosidade, você alcança um nível que não achava ser possível. Qual é a sua abordagem de recrutamento?
Se você está sentado comigo, eu sou alguém que você realmente quer, você realmente me quer no time. Qual é a sua abordagem de recrutamento? Você quer o primeiro lugar? Venha jogar comigo. Você quer o segundo lugar? Vá para outro lugar. A mentalidade Mamba significa simplesmente tentar ser a melhor versão de si mesmo. É isso que a mentalidade significa. Significa que todos os dias você está tentando se tornar melhor. É uma busca constante, é uma busca infinita. Então, começando aos 2 anos de idade, quando comecei a jogar, e assim por diante, eu sempre fiz perguntas. Eu sempre tentei melhorar a cada dia. Aos 2 anos, eu conseguia driblar uma bola de basquete, conseguia arremessar em uma cesta de brinquedo em casa. E eu ia aos treinos com meu pai. Eu observava meu pai. Eu sentava e assistia aos jogos com ele. Eu simplesmente procurava constantemente coisas para aprender. Eu sou muito observador. Eu acho que o maior medo que você enfrenta é você mesmo. Porque todos nós temos sonhos. E às vezes, é muito assustador aceitar o sonho que você tem. E é mais assustador ainda dizer: ok, eu quero isso. É assustador porque você tem medo de que, se colocar seu coração e alma nisso e falhar, como vai se sentir sobre si mesmo, certo? Então, ser destemido significa se expor e ir em frente. Não importa o que aconteça, vá em frente. Não por mais ninguém, mas por você mesmo. Meu objetivo mudou drasticamente à medida que envelheci. Quando criança, eu dizia: eu quero ser o melhor de todos, certo? E agora você passa pela vida, e tudo o que faz é tentar ser o melhor de todos. Ser o melhor de todos. Ser o melhor de todos. E à medida que você envelhece, começa a entender que essas coisas são muito superficiais, certo? E todo mundo tem uma opinião diferente sobre isso. Não importa o que você faça. Eu posso ganhar 20 campeonatos. Sempre haverá uma opinião sobre quem é o melhor. Todo mundo tem opiniões diferentes. E então eu comecei a entender que talvez essa não seja a coisa importante. Talvez o importante seja como nós, como equipe, crescemos, como eu ajudo meus companheiros a serem melhores. Então essa foi a primeira mudança para mim. E depois, à medida que envelheci ainda mais, tornou-se mais sobre como você está inspirando os outros, certo? A se encontrarem. Esse é o campeonato supremo. Então ganhei 5 campeonatos. Isso é ótimo. Outro time ganhou um campeonato este ano. Um time vai ganhar um campeonato no próximo ano. Essas coisas vêm e vão. Mas o que fica é como você usa sua paixão e usa isso para inspirar outra pessoa a criar sua paixão. E então, como eles podem passar isso para a próxima pessoa? Isso é o verdadeiro sucesso. Sonhos. Eles devem ser puros. Eu acho que muitas vezes nós nascemos neste mundo e acabamos andando para trás. E parece que quanto mais amadurecemos, mais responsáveis nossos sonhos se tornam e mais limitadores colocamos em nós mesmos, em nossa capacidade de sonhar. Então não é uma questão de ir além de suas limitações ou expectativas. É realmente uma questão de proteger seus sonhos, proteger sua imaginação. Essa é realmente a chave. E quando você faz isso, o mundo parece ilimitado.